Já se perguntou se tem utilizado os aplicativos como uma forma de conexão genuína ou só como uma válvula de escape? Pois bem, esse é o tema de hoje. O tema de hoje é muito polêmico. Bem-vindo, bem-viado, bem-viade. Este é o Pod Gay, um podcast de saúde, videocast de saúde mental para homens gays, onde a gente fala sobre uma série de conteúdos da comunidade, claro, com doses de humor, muita seriedade e também com ciência, tá? A gente traz referências e comenta tudo por aqui. Exato. Eu sou o Jonah. Eu sou o Lucas De Vita, a gente é psicólogo gay. E se você curte a gente nessa jornada, lembre-se sempre de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, seguir a gente nas redes sociais, tá tudo na descrição. Uhum. E também a gente tem um Apoia-se, porque o Jonah, ele mora fora, ele veio aqui a pé, entendeu? Ele tá vindo aqui a pé de São Paulo pra poder gravar. Ele precisa dessa ajuda, gente, por favor. E também pra gente pagar a edição, pra gente poder pagar, a gente tá devendo muita gente. Então, pelo amor de Deus, ajuda a gente. E lá tem alguns bônus especiais pra quem apoia a gente, apoia o nosso conteúdo pra gente continuar fazendo, senão a gente vai sumir e nunca mais vai aparecer. Uhum. Pessoal, esse tema é muito legal e a gente vai falar hoje sobre você que passa muito tempo no aplicativo. Sabe quando você baixa, às vezes não tem nem noção que você baixou, às vezes você nem queria baixar, aí você tá tipo num domingo tedioso e vai lá e baixa, na segunda-feira já deleta de novo, aí na quarta-feira você tá com tédio, você vai lá e baixa de novo. E aí quando você E vê, você e daí no perdeu. final do mês você tá com um álbum de nudes no celular que você nem sabe de quem é. Exato. Então, esse é o tema de hoje. Uma coisa que Hum? aparece muito forte na minha clínica com os meus pacientes é o como eles têm se perdido no consumo de redes sociais, E redes sociais, especificamente aplicativos de pegação, de pegaciones, que é tipo Grindr, Hornet, Tinder. Poderia falar o Tinder. nome? Pode, né? Tem muitos pacientes que eles às vezes têm um uso meio compulsivo, de aplicativos, ao ponto disso tomar um pouco da vida deles, né, tipo, às vezes nem ser algo que eles queriam muito. Sabe o que falou? Eu estava vendo uma pesquisa sobre a gente tinha programado esse episódio, eu não lembrava, e eu vi uma pesquisa, eu até, tipo, anotei essa pesquisa aqui, e ela é muito legal, se quiser eu posso falar dela. Essa pesquisa, basicamente, ela fala o quanto que e ele compara o uso dos aplicativos entre homens gays e pessoas heterossexuais, e descobre que entre pessoas heterossexuais, esse baixar e desinstalar, que a pesquisa fala muito sobre, não sobre o uso em si do aplicativo, mas como a gente entra e sai o tempo inteiro. E o quanto que homens héteros, ou na verdade população hétero no geral, ela baixa o aplicativo, fica no aplicativo ali o tempo que for, mas homens gays normalmente tendem a baixar, desinstalar. Uma das questões que eles apontaram foi justamente uma questão social, porque eles falam que o uso do aplicativo não é sobre o aplicativo em si, é uma questão muito anterior ao aplicativo, é a sociedade que você vive. Ou seja, a gente fala muito sobre vergonha aqui no podcast, porque isso é uma coisa que pega bastante. Mas é isso. O homem gay, ele sente vergonha de se expor, de estar querendo alguma coisa, né? Ele sente como se fosse uma culpa, né? Tanto que o hétero normalmente sente isso, tá no aplicativo, é isso, acabou. Mas o homem gay, tipo, ele vai lá e uma coisa suja, ele se joga e depois, sabe, se arrepende. E aí, quando fica nesse vai e vem, então, tipo, ele não assume não, eu vou ficar ali no aplicativo porque eu quero, porque eu gosto. E aí, isso acaba tirando um pouco de um uso saudável, né, dos aplicativos que poderia ser. E também o mais legal é que esse estudo fala o quanto que o homem gay, ele acaba sempre. O problema não é o baixar o aplicativo, é sempre quando vai baixar de novo, não é o usar, né? É quando ele sai do É o aplicativo. O rebote. problema tá ali no sair do aplicativo, sabe? Por que o problema tá no sair do aplicativo? Porque ele sente que teve uma experiência negativa, também tem o fato de às vezes estar um apontando para o outro, né? Então a comparação do corpo, às vezes a forma rude como alguém te trata, a decepção quando alguém não te corresponde. E aí isso vai fazendo com que a pessoa tenha uma homonegatividade, né, uma homofobia internalizada ainda mais intensa, uma sensação de rejeição muito grande e faz com que ela queira sair do aplicativo. E aí ela volta e não volta por uma questão muito cognitiva, ela volta por uma questão extremamente emocional. E se essa pessoa ela tá se sentindo muito carente, se é uma pessoa que está se sentindo muito instável emocionalmente, então o uso do aplicativo ela serve muito mais como e a conclusão que se chega é que serve muito mais como uma busca afetiva do que como uma busca cognitiva, uma busca tipo Uhum. racional, tipo, eu quero me relacionar com tal pessoa, eu quero estar com tal pessoa, eu quero, sei lá, conhecer gente nova, eu quero ver o que que tá rolando, porque sim, né? Porque faz sentido. Não, às vezes é uma coisa muito mais emotiva. Então a pessoa baixa nem sabe por quê, né? E ela tá lá baixando, tá usando, nem sabe por quê, só vai, só vem. E esse é o problema. O problema não é usar aplicativo, não é o aplicativo em si, Uhum. é o anterior. Legal isso, né? É, o uso dos aplicativos, ele nunca é só pelo aplicativo. Nunca. A gente acaba com é uma rede social, então é um espaço para a gente se conectar com as pessoas. E a dinâmica de como isso acontece
ela passa por uma série de fatores. E claro, a gente já falou aqui, né, Lucas, inúmeras vezes sobre como na nossa história como homens gays, a gente somos atravessados por uma história familiar, uma história de vida, sobre pelo próprio preconceito, pela homofobia, e de como todas essas coisas fazem com que a gente construa certas referências, até negativas, sobre quem nós somos É. e, sobretudo, sobre os outros também. Estava até vendo aqui as anotações e tem uma coisa que eu esqueci de falar que é justamente sobre essa ambiguidade, né? Ele fala afetos ásperos, né? Mas ao mesmo tempo também suaves. Isso gera um sentimento de ambiguidade. E quando tem um sentimento de ambiguidade, a gente, nosso cérebro tenta meio que equilibrar, né? Então você fica nesse instala e desinstala, mas meio que para uma recompensa e ameaça, né? Então, tipo, é legal estar ali que você recebe uma atenção, mas também se sente ameaçado. Por toda essa questão que a gente falou, da homofobia internalizada, da comparação. Então fica sempre de você tentando recompensar o seu cérebro e os seus sentimentos, né. E por isso que o uso dos aplicativos tem sido muito mais emocional. Uhum. Uma pesquisa do Journal of Social and Personal Relationships, de 2021, mostra, gostasse, né? Mostra que 45% dos usuários dos aplicativos relatam um uso problemático. Nossa, bastante. Não é bastante gente. Um estudo recente feito agora de 2018 pelos Griftins associa o uso compulsivo de aplicativos ao aumento de sintomas depressivos e ansiosos em homens gays. O que é uma coisa legal para a gente pensar assim, né? Porque se eu entro num aplicativo que eu tô o tempo inteiro tentando me conectar com as pessoas e me sinto rejeitado, atacado de alguma forma, é claro que isso me faz com que eu me sinta cada vez mais isolado, insatisfeito, E rejeitado. porque as conexões que eu tenho não funcionam, né? Não são suficientes para aquilo que eu preciso. Me sinto rejeitado, e claro que tudo isso me leva para um quadro cada vez mais ansioso, né, porque daí na próxima vez que eu for interagir com alguém, eu não vou começar do zero, eu já venho com todo esse histórico junto que me atrapalha e que interfere a relação. E a percepção também eu acho que existe uma percepção também muito mais negativa sobre a própria comunidade e consequentemente sobre a própria sexualidade. Porque Uhum. ali como as pessoas estão muito mais emocionais, significa que elas colocam muito mais, sei lá, um comportamento nada racional, nada cognitivo, no sentido, uma intenção muito consciente, né. Então isso vai criando uma sensação de negatividade ali, tipo, entre, o que que é a sexualidade, o que que são seus pares, né. Isso Uhum. isso vai, fazendo com que a gente também comece a enxergar as pessoas como negativas. Quantas pessoas já não mandam mensagem, assim, pra gente ou falaram até em clínica, o quanto que elas não gostam da comunidade, a comunidade que não presta, que não sei o quê. Na verdade, assim, será, gente? Você também é gay, e aí? Tem uma série de coisas, né, sobre esconder idade real, aqueles perfis que falam: "Estou excluindo, desinstalando", eu fico: "Hum". So what so o que que eu faço com isso? E e e você tá querendo, qual é a mensagem que você quer passar e pra quem? Vai vir uma coisa aí, Vai vir uma coisa um aí, babado forte. né. Eu acho que isso fala muito sobre esse estado de solidão mesmo, de depressão e de ansiedade, de estar É. nesse lugar onde eu fico frustrado, me sinto sozinho e frustrado, né. E tem até uma coisa que a Paris trouxe aqui também, que eles chamam de paradoxo da conexão, que é quanto mais opções nós temos, menos satisfação. Sabe, a gente quando sai hoje ao meio-dia pra almoçar, a gente fala: "Onde é que a gente vai comer?" A gente tá em São Paulo, tem tantos lugares. É numa rua só que a gente estava aqui do lado, tinha, sei lá, uns sem zoeira, uns 8 restaurantes, Aham. em um quarteirão. Então isso é legal Uma porque vontade de voltar pra casa e fritar um ovo. exato. E o legal é que isso fala também sobre existe um estudo, né, falando sobre quanto mais rico você me não é que você é infeliz, né, também não, né, não vamos puxar também pra esse lado. Mas você também acaba diminuindo o nível de satisfação em algumas áreas da sua vida, porque você tem tantas opções, e aí você também acaba tendo que ter mais responsabilidade para tomar boas decisões. E aí normalmente as pessoas começam a enriquecer, ou às vezes ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né, não necessariamente ricas, e como às vezes não acompanha a educação financeira, ou educação intelectual, por exemplo, influenciadoras, né, que a gente e tipo, a pessoa ela acaba ficando infeliz, porque tipo, ela não sabe como escolher certo o que fazer com o dinheiro, com as possibilidades, né. Então chega um ponto que a escolha ela acaba se tornando uma ansiedade, né. E eu acho que a sensação quando você vai para uma cidade maior e que você baixa vários aplicativos é justamente essa, né, do tipo: "Putz, tem tanta gente, ao mesmo tempo não tem ninguém, ao mesmo tempo que será que eu vou escolher? Será que eu vou nesse? Será que eu vou naquele? Será que eu deveria ir? Será que eu não deveria ir? Ah, acho que eu vou deletar. Ah, acho que não é legal". E aí fica tipo nesse jogo
assim, e passa meses, anos. Isso quando você não faz, usa também, tipo, durante o dia, né. Tipo, Uhum. tô lá trabalhando durante o dia, aí quando eu vejo, abri o aplicativo, aí tá vendo, é foto. E aqui em São Paulo isso é muito forte, né. Nossa, é louco, né, porque, assim, a gente faz tudo grudado no celular. E, assim, eu tenho a gente tá falando sobre a compulsão, né, o vício em uso de aplicativos, esse comportamento de aplicativos de interação, de pegação, mas na verdade tem um passo que vem ainda maior, né, abrangente, que é sobre o uso de celular. A gente faz tudo com o celular, tá preso É, dentro do celular e fica imerso naquele universo que tá aqui numa telinha e me desconecto da possibilidade que eu tenho de estar em interação com as outras pessoas, né. Que quantas vezes você tá mexendo no celular e tem alguém passando e você nem percebeu? exato. E ao mesmo Você sabe quem é. e poderia ser uma pessoa, às vezes, muito Podia interessante. ser uma pessoa interessante, podia ser qualquer coisa, né, podia ser até um perigo, mas, assim, a gente não percebe. Exato. Completamente, desconectado. E daí a pergunta que eu acho que é legal a gente responder é: quando então que eu sei que esse consumo, ele ultrapassa o limite? E isso é uma pergunta polêmica, na verdade polêmica não, pergunta ela é como que gente, eu sempre esqueço o nome daquela palavra, ela não é linear, Tênue. é tênue entre o uso ok e o uso não legal. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. E lá vem. Você qual que é a sua relação com aplicativos, tipo, ao longo da sua vida, especialmente desde quando você entendeu sobre a sua sexualidade, quando você era mais Tem que novo? perguntar se minha psicóloga era gay também. Mas ela isso é para o final. Essa pro final, vai, eu antecipei, desculpa. O meu consumo, eu te confesso que foi crescendo com o tempo, foi ficando mais. Eu acho que hoje em dia é bem menos. Quando desculpa, mas quando você, falou sobre quando você atingiu seus 18 anos, já existiam os aplicativos? Não. Porque é uma coisa relativamente recente, né. Existiam chats de bate-papos, UOL, etcétera, né. UOL. E naquela época, assim, eu virei É, muitas noites da minha eu vida. nunca usei o bate-papo UOL, mas é tão comum, né. Nossa, Isso existe hoje ainda, né. é porque a gente tem uma Existe. diferença de idade, né, amigo? E Eu tenho assim, 21 e ele tem 37. na tecnologia, 2, 3 anos fazem diferença, Especialmente há uns 15 anos atrás. especialmente há 15 anos atrás, né. Então, na minha época quando eu era adolescente, 17, 18 anos de idade, eram os bate-papos, né, e era aquilo. E às vezes as pessoas nem câmera tinha, né, porque não era comum webcam. Webcam foi vindo depois, aí É. as primeiras câmeras, aí as câmeras que serviam com webcam. Então, foi um caminho. E eu acho que naquela época, assim, era muito comum, porque também eu vivia muito preso, assim, era muito solitário, muito sozinho. Hum. Não. E os bate-papos, os aplicativos, as redes de interação online eram também espaços onde eu podia ter algum tipo de conexão Mas com mas outros homens. mas ao mesmo tempo eu acho isso menos pior do que talvez o que eu tenha passado, ou que a minha geração daqui pra frente passe, porque você ainda tinha, tipo, momentos pra conversar. Eu não tinha, porque eu já fui direto pra pornografia, tipo, não era tão comum bate-papo UOL na época, sabe. Então era mais pornografia. E, tipo, aplicativo, ou você, tipo, cria um fakezão lá, só que assim, é muito difícil, eu acho que talvez não seja tão fluido quanto o chat UOL é, porque eu acho que ninguém mostrava muita foto, então, tipo, eu acho que era mais seguro. O Grindr não, tipo, o Grindr funciona por foto, né, tipo, os aplicativos funcionam por foto, né. Então, pelo menos você É, teve muito aprendizado, talvez pela talvez não é o ideal ainda, mas eu acho que teve mais do que, tipo, sei lá, só pornografia. tem riscos, né? Porque É. assim, o Grindr, por exemplo, funciona por geolocalização, o que é uma coisa bem curiosa. Que a gente tô conversando com um cara no aplicativo e às vezes eu saio de casa e descubro que ele é meu vizinho. Nossa, polêmico. Bate-papo da vida. O pai É, da Valentina, sabe, tipo exatamente. E a Valentina é uma cachorra, né? Então, tem isso, né? Especialmente numa grande capital como São Paulo, que nesse mesmo prédio que você abriu o Grindr agora, eu vou encontrar nesse teu prédio aqui, eu vou encontrar com certeza 4, é. no mínimo. E você sabe que na verdade São Paulo é muito doido, porque aqui você vai andando, especialmente onde a gente tá, você vai atualizando, você muda o quarteirão, você Aham. atualiza e já muda tudo. Já muda Tem tudo. muito gay. É louco, e no bate-papo isso não acontece, que você conversa com É, gente do Brasil inteiro, é o do mundo inteiro, né, o do mundo fator X, inteiro. né. Então, tipo, a pessoa podia esconder, tinha muita gente mal intencionada, né. Não que nos outros aplicativos não possa ter, qualquer lugar pode ter. Mas eu acho que o que você teve, eu acho que foi, tipo, um início ali, tipo, do que ia ser hoje. Quando eu tive meus 18 anos, já estava, tipo, bombando o Grindr, esses aplicativos Tinder, Né. e aí eu acho que quando eu tive meus 18 anos, talvez eu baixei, assim, logo de cara, sabe.
Só que aí eu acho, tipo, too much, assim, pra quando você tem 18 anos, porque são muitas É too pessoas. much. Porque, tipo, Mesmo hoje em dia é too much. porque são muitas castas, assim. Eu usei o meu e eu tinha essa mesma lógica, assim, de baixar, desbaixar, desinstalar, baixar, desinstalar. E aí quando eu tive quando eu mudei pra São Paulo, tipo, eu baixei e fiquei, depois eu comecei a namorar, já não tem mais aplicativo. E você sabe que eu sinto, tipo, depois que minha vida, ela Nossa, libera um espaço interno, né? e menos ansiedade, e, tipo, você começa a ficar muito mais sexual do que realmente você tem desejo. Porque, tipo, você vê, eu tenho um amigo que ele fala assim, que às vezes abre o aplicativo, o Grindr, não pra ele buscar alguém, transar com alguém, mas só pra ele bater ali, entendeu? Porque ele troca foto com alguém real, que às vezes dá mais tesão, entendeu? E eu acho que isso Nossa, isso é muito, cara, isso é muito é, delicado, porque assim, ó, vai ficando cada vez mais sobre ter uma explosão hormonal de prazer do que do que necessariamente uma conexão com a outra pessoa, né? vira uma coisa individual. E aí, o aplicativo, ele é muito dopaminérgico, né? É total. Sabe que eu tinha um psicólogo que era hétero e ele ele eu estava explicando o que que era Grindr pra ele, ele ficou tipo assim: "Meu Deus, se tivesse um desse pra" ele é TDAH, né. "Se tivesse um desse pra hétero, eu acho que eu não ia conseguir sair dele". Porque, tipo, é extremamente viciante, você pode tirar qualquer pessoa e, tipo, uma coisa assim que você pode transar, e, tipo, uma coisa direta, você troca nude. E realmente, tipo, é extremamente dopaminérgico, então, assim, o quanto que você perde da sua vida, o quanto que você começa a ficar mais "sexual", entre aspas, na verdade, pra você ter uma porque tem pessoas ali se mostrando e tal, e criando fetiche, falando de fetiche, e na verdade, tipo, você nem se você não tivesse aberto o aplicativo, você ia estar, tipo, trabalhando na segunda-feira normal. Que lindo na segunda-feira à tarde chuvosa de São Paulo. Gente, quem tem libido numa segunda-feira de manhã, né? Eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, e eu mudei pra esse bairro, eu abri o aplicativo, tipo, sei lá, era tipo segunda ou terça de manhã. E quando eu falo de manhã, era tipo umas 8 horas da manhã. Eu lembro disso muito bem. E aí, um cara me chamou, tipo assim, você topa transar? E, tipo, tinha um monte, era transar com, qual que é aquela droga? Metafetamina. Metafetamina? Metafetamina. E eu fiquei, tipo, cara, segunda-feira, 8 horas da manhã, tipo, what the hell, sabe? Tipo, o que que você tá fazendo? Então, isso também permite com que você tenha mais facilidade, né? É bem loucura. Nossa. E isso é muito doido, né? Porque eu tava, contigo falando agora, eu tava me lembrando sobre a época que eu usava bate-papo. Eu comecei a usar cedo, tá? É, Comecei a usar, tipo, com uns 14 anos de idade. nossa. É isso. E daí eu me lembro que nessa época, já conheci pessoas da minha cidade, obviamente, assim, não de conhecer pessoalmente, mas de conversar. E já cheguei a marcar date, você acredita? Eu me lembrei agora, da gente resgatando bem fundo na minha memória, que acho que quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu marquei date com um cara que tinha, sei lá, uns 30 e poucos. Daí é comum, na verdade. Meus pacientes, eles falam muito quando eles tinham 15 marcavam com um cara de 30, assim, 35. E daí, Mas ele sabia da sua idade? ele sabia. Esse- E daí, hoje eu fico pensando, eu, Jonah, com 32 anos, jamais na minha vida marcaria um encontro com um cara de 14. Pelo amor de Deus, né? Tipo, eu me lembro de conversar com ele sobre isso, assim, de ele falar que não ia pegar nada, que ele morava sozinho, que isso não era uma questão, e que eu também, se eu não quisesse, tava tudo bem. Mas eu fico, a gente se coloca nesses lugares e eu fico pensando, por que eu sabia que tinha alguma coisa de estranho e errada naquilo, né? Óbvio. E por que que a gente mantém? Acho que entra nesse gatilho e tem uma relação muito forte com vários temas que a gente já trouxe aqui, sobretudo sobre como o sexo, como as interações funcionam como um tipo de validação da nossa autoestima, e como no caso de homens gays, pessoas em geral, mas aqui de novo a gente está falando de homens gays, o sexo também funciona como uma forma de regulação emocional. Exatamente. Né? Eu fico normalmente me sentindo ansioso, deprimido, e daí eu transo como uma maneira de tipo de Não só trans, às vezes só abrir o aplicativo, a pessoa já. só abrir o É. aplicativo, né? Você E aí você pergunta, né, qual que é o limite, tipo, do aplicativo, em que momento que ele é ok, em que momento que ultrapassa o limite. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Quando você usa o aplicativo, você se perde muito tempo no aplicativo. Quando você usa ele, sei lá, tipo, uma segunda tarde, você tá trabalhando, sabe? Tipo, pra que que você vai baixar, por que que você vai entrar no aplicativo?
você vai sair com alguém ali naquele momento? Você já tá conversando com alguém? Ou você tá abrindo só pra à toa ali, só pra ver, só porque sim, sabe? Como você abre o Instagram. Então, tipo, cuidado, assim, sabe? Até o próprio Instagram, tipo, né? Não fica abrindo automático, assim. Então, acho que quando você tá fazendo muito sem intenção nenhuma, porque o aplicativo tem uma intenção, tipo, é você conversar, é você, tipo, trocar fotos, é você, tipo, encontrar a pessoa. Então, se você, tipo assim, sei lá, você tá num dia que você sabe que você não vai fazer isso, ou você tá num momento do dia que você sabe que você não vai fazer isso, tipo, por que que você vai entrar no aplicativo, sabe? Então, não é que é proibido, mas é de se questionar, tipo, por que eu estou abrindo o aplicativo agora? Uhum. Entendeu? Tipo, tem uma intenção? Como é que eu tô me sentindo? Tô me sentindo bem? Tô me sentindo ansioso? Eu tô estressado aqui no trabalho? Tô com É tédio ou tédio? tesão? É até de tesão. É tédio ou tesão? É difícil, as pessoas acham que é a mesma coisa, né? E não é, né? Na verdade, assim, quando a gente olha bem de pertinho, fica bem claro que não é. É. Eu acho que um bom indicativo de que eu ando e me motivo a partir do tédio é quando eu vou para um desses encontros e a experiência não é satisfatória, não me supre, sabe? Aí baixa a bad. Debate a dead. Daí eu vou pra um date, vou lá, às vezes eu transo com esse cara, e daí quando eu volto pra casa, como se nada tivesse acontecido, eu sou capaz de entrar no aplicativo de novo e procurar outro. Nossa, e é bem comum, né? Pessoas que estão às vezes, olha que loucura como que chega, né? Tipo, a compulsão. Às vezes a pessoa, tipo, ela tá com a outra pessoa, ela, tipo, nem terminou ainda e já tá baixando o aplicativo, já tá abrindo o aplicativo. É muito comum, tipo, relato, assim, às vezes a pessoa, tipo assim, tá ali e tal, e a pessoa tá com o aplicativo aberto, a pessoa tá com o aplicativo aberto. Aí eu te pergunto, gente, mas será que é tesão isso? Mas que tesão são esses, né? Por que você não aproveita a pessoa que tá ali? Então, tipo, não é. É meio que uma. Né? Que criatura incontrolável e altamente libidinal que Você não você acha é. que é tipo um mercado livre? Eu costumo chamar o Randy de iPod, né? Vez iFood. Eu acho que é tipo uma forma de você comprar coisas e aí você tem a emoção de o negócio chegar na sua casa e aí, uou, e aí isso acaba. Eu acho que o Grindr, algumas pessoas usam com a mesma. A gente É, falando Grindr, mas qualquer aplicativo, tá? colecionando, assim, figurinhas, né? Tipo, ai, que legal, a pessoa chegou na minha casa. E, tipo, já chega uma hora que tá tipo, ah, tá, eu quero o próximo. É meio que pessoas que. Sabe quando você tá, tipo, num dia chato de trabalho, aí você abre o Mercado Livre, você começa a olhar coisas que você nem quer, mas se você compra só pela emoção de chegar na sua casa, só pela emoção de esperar alguma coisa, é meio que isso. Então, será que você tá usando pela emoção de chegar alguma coisa? Ou porque você tá realmente com tesão? Porque a dopamina, ela funciona muito assim. A gente nunca. Eu sempre falo, faço comparação quando a gente pede uma pizza, né? Quando você vai lá, você tá, tipo, no domingo à noite, assistindo a sua série, né? E aí você fala, putz, vou pedir uma pizza. Você abre o iFood, você abre o 99, ou o que tá fazendo pra casa alguém, né? Seja, todos os aplicativos aqui sejam incluídos. Mas tipo, quando você pede a pizza, tipo, você sente muito mais dopamina do que quando ela chega e você come, de fato, né? Às vezes você tá muito mais animado pela expectativa da pizza chegar, e, tipo, ai, será que tá chegando? Aí você tá no aplicativo, ai, o entregador tá aqui a caminho, né? E aí você fica, tipo, muito mais com essa animação do que quando chega a pizza você já tá comendo. Eu nem sou psicanalista, né? Mas o Freud já dizia que o desejo se alimenta da angústia de se desejar, né? Então é aquilo, assim, do Exato. tipo, ficar nessa ânsia de querer, é na verdade o grande motor. Porque depois que se realiza e se consegue aquilo, é, Ah, e agora tipo, eu vou pro próximo. e às vezes, e o lance é, às vezes você não chega nem a ter relação com a pessoa, você já desanima quando a Não. pessoa já chega, você fica tipo, legal, aí depois, ah, Ah, chato, já tédio, né? E hum. aí já é o momento de você dar um passo pra trás, você não acha? Um momento de você dar um passo por trás. Uma mamada pra trás. Agora eu tô curioso, o que que as pessoas estão falando sobre isso nas redes sociais? E não sei. Vamos abrir, vamos conferir. Vamos do seu? Eu não tenho o meu. Eu não tenho também. Ah, eu vou abrir aqui no iPad, vou ver se abre. Vamos lá. A gente tem um quadro novo aqui no. Que com certeza, se você tá chegando aqui pela primeira vez, hoje de novo, nós temos um quadro aqui no nosso podcast onde a gente pesquisa no X, não é o Vídeos, o que os gays estão falando sobre o tema que a gente está discutindo. Então, é que eu troquei de celular recentemente e ainda não baixei o X. Tem que ver isso aí, hein? Pois aí, tu tens que entrar no teu aí também, ó, que eu não Tô tô conseguindo. tentando Não, o entrar. fake não, amigo. É o fake. Pior que é, só pesquisa. Pra quem não Só- sabe, meninas, eu tenho um fake. O Lucas tem um fake. Pra xingar todo mundo. Não, pra ficar respondendo os comentários das pessoas que criticam ele no perfil original. Não, é pior que não. Tá bom. É pra quem criticar a Taylor Swift. Ah, pronto. É, tem que ser alguma coisa, alguma palavra em português pra não parecer coisa gringa só.
Eu acabei de me dar conta de uma coisa, amigo. Decidi botar meu microfone. A gente vai garantir com muito sucesso de que o microfone do Lucas tenha pegado nós dois. Como nós moramos em estados diferentes, para a gente poder viabilizar esse podcast acontecer, a gente tem se reunido de tempos em tempos para fazer a gravação de alguns vídeos. Alguns, não são todos, mas alguns. Então a gente já tá no final de um dia que a gente já gravou 8. alguns vídeos. Esse é o último da nossa rodada. Eu tô o dia inteiro trocando e trocando e destruindo o microfone. E daí a gente botou pra gravar, a gente já tá aqui. E agora que eu fui botar a mão nos meus peitinhos por algum motivo que eu me dei conta. Eu não sei que qualidade de áudio tá chegando nesse vídeo, mas a gente vai continuar, porque já foram mais de 30 minutos de gravação e eu me recuso a voltar e começar do novo. Então, assim, se acontecer alguma coisa, beijo, obrigado você pela paciência de aguardar. E eu vou contar muito, eu vou começar a falar assim perto do seu mamilo. Nossa, ai, completamente, eu não. Isso me lembrou desse dia. Ô, Grindr senhora, aqui. senhorita Bira. Desse dia que eu fui às 3 da manhã numa área de desovos de corpos em Santo André, porque um cara lindo me chamou no Grindr pra me encontrar com ele no terreno bom. Amo, senhorita Bira. Senhorita Bira. Acho que essa Adoro pauta, aquele vídeo da Ranhoma. Tá, continua. acho que essa pauta de homem gay poder ou não usar Grindr é tão idiota. Nossa, tem essa pauta? Parece Não até hétero importa. discutindo se mulher pode dar primeiro encontro ou não. É. Tava com um amigo ontem. Fim de noite, ele abriu o guarda e ele deu na minha mão pra eu brincar um pouco. Sou uma menina. Meus amigos, que app insalubre é esse? 10 minutos eu já tava totalmente esgotado das ideias. Não tem uma conversa, é papo de oi, foto agora, onde, pronto. Realmente. Olha, a diva basicamente simplificou o que que é. Marquei um encontro com um boy no Grindr e quando cheguei lá era meu pai. Beijando sem a vida traz surpresas, mas eu tenho tantas perguntas e ao mesmo tempo eu não tenho coragem de fazer nenhuma. Tava no apartamento do cara papiando. Eis que o interfone tocou e subiu um tal amigo dele. O cara mal chegou e disparou a cheirar pó e nós dois mega assustados. Logo o dono da casa me confessou, era mais um cara aleatório do guarda. Ele me confirmou antes de você, sabe? Ah, parece os gays da chuva, né? Os passivos da chuva. Ai, isso pra mim é, assim, a lenda urbana gay brasileira. Agora, imagina você tá na casa de um cara muito grande, e daí de repente chega mais alguém. É, eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar muito E puto. dá também, tô brincando. No Grindr uma vez eu tava on e tinha outro homem on muito familiar, a 1 minuto de mim. Chamou eu pra ir no banheiro e disse que não podia porque tava em horário de trabalho e simplesmente respondeu: Eu te libero, eu que mando aí, vem cá. Sim, era meu gerente. Tem local? Tem Sim, tem local? local. Tem Tem moradia, moradia, tem o tem nome, nome, tem tem história, história, tem tem identidade, identidade, tem tem amor amor próprio, próprio, jamais jamais aceitarei ser tratado como um pedaço de carne ou um um simples simples buraco buraco de de prazer. Eu prazer. tenho. Calma. Ai, eu amo Gente, essa. eu adoro essa militância. É. Eu nunca superei quando o cara disse que tinha local e era esse aí. Tô com local, vem. Onde? Ministério de Jesus Cristo. Tá aí dentro? Sim. Meu Deus. Acontece sempre, né? Sempre? É normal. Marquei um date e o desquerido disse que tinha um fetiche secreto. Marcou um horário e fomos pro motel. Chegando lá, surpresa! O quarto tava cheio de balões. E o fetiche era me ver estourando eles pelado. Não, pera. Ai! Eu uma vez dei um match com um cara e a primeira coisa que ele me viu foi: acho que você vai ser meu próximo ex. Eu moro em qual bar? Conversa. Eu sou passivo só. A outra pessoa, ok. Aí ele, eu moro em qual bairro? Não sei. Agora sim, a pessoa que tá sofrendo com o uso compulsivo de aplicativo, o que que a gente pode falar pra ela? É... Não, Bruno. O que que a gente pode... Ai, que triste. O que que a gente pode falar pra ela para ela ajudar a ter um pouco mais de consciência e diminuir o uso de aplicativo de forma compulsiva? Todo excesso Esconde uma falta. esconde uma falta. Se você tá utilizando muito aplicativo. Ai, eu vou deitar até no seu peitinho assim. Se você tá utilizando muito aplicativo para interações com outras pessoas, talvez seja a hora de você sair do aplicativo e interagir com outras pessoas, sabe? É. Bater papo com a galera na academia, vai sem fone uma vez, tá tudo bem. Vai no bingo da igreja do seu bairro, chama um amigo para tomar um café, faz alguma coisa que te tire disso, assim, tá tudo bem.
Muitas vezes que você tá entrando no Grindr, nos aplicativos e mandando foto, trocando nudes, na verdade o que você precisa é um abraço. É isso. Eu digo que transforme a sua, o sentimento de abrir o aplicativo em uma em entender, tipo, beleza, o que que eu tô sentindo realmente. Escrever, eu sempre falo isso, né, mas escrever, porque isso pode ajudar tipo, porque o seu cérebro tá traduzindo somente o: "Ai, tô me sentindo sozinho, tô me sentindo cansado, tô me sentindo estressado", em preciso usar o aplicativo, né. Então é dar para o seu cérebro essa oportunidade dele entender de forma mais assertiva o que que você tá precisando, que não baixar um aplicativo, sabe. Começar, tipo, se engajar em mais hobby, fazer mais coisa, em uma academia, ter meta na academia, fazer uma aula que não seja nada estressante, sabe. Tipo, conversar Hot com yoga. alguém, gente, hot yoga é muito bom, super recomendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa de ter um pouco mais dessa de mais estímulos na nossa vida, acho que falta um pouco disso, sabe. Mas estímulos que não sejam extremamente dopaminérgicos. É estímulos que sejam reais, sabe. Estímulos que sejam estímulos que sejam reais, tipo assim, ó, um contato pele a pele com uma pessoa, poder trocar um abraço com um amigo, alguma coisa assim que seja realmente próxima, coladinha. Essa coisa do virtual, assim, é bom, é importante, eu acho que acessibiliza, facilita o contato com a gente, mas não deve jamais ser a principal e a única forma de interação com as pessoas. Nós somos seres de grupo, assim, ó, pra ficar juntinho mesmo, embora o Lucas fique tenso. Sim. E pessoal, se você curtiu esse episódio Mas nunca dá nem é. nunca do bem, bem. Ah. É só um contato. E pessoal, se você curtiu esse episódio, deixe seu like aqui, coloca nos comentários o que que você achou, como é a sua relação com o aplicativo, tanto no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Music. E se você, curte a gente, ajuda a gente ali no Apoia-se, né. Se tocar no seu coração se tocar no seu coração se tocar no seu coração, Ele toca no meu. acompanhe a gente no Apoia-se, compartilhe esse vídeo, segue a gente nas redes. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, você pode me procurar pelo Instagram, no TikTok e no X como @meuPsyGay. E E vo seu PC? Pronto! e você também E pode me você, amigo, acompanhar como é que as pessoas podem encontrar? você pode me acompanhar no underline Lucas De Vito, na Clínica LGBT com Local, minha clínica de saúde mental para pessoas LGBTs, e a gente no underline Pod Gay. Então, pessoal, Uhum, compartilhe. Toda quinta-feira sai episódio novo no YouTube e na segunda de manhã sai nas outras plataformas. exatamente. Muito obrigado. Você tem a chance de escutar, de ver a gente fazendo essa palhaçada aqui e depois escutar e rir de novo, lembrando desse momento. Sabe que o Spotify também tem vídeo, né? Sim, mas os outros aplicativos não têm. E aí? E aí, Como é que faz? e daí como é que faz? Aí a pessoa tem que ver em todos. É isso. É isso. Pessoal, muito obrigado. Beijinhos, tá? Tchau. Tchau.